Opa! Vamos falar de venda? Então vamos. Olha, esse é o nosso segundo vídeo aqui no nosso canal e a intenção principal é trazer sempre algum assunto que possa agregar valor para você. Para você que gosta de falar de venda, para você que gosta de negócio, de administração, para você que quer ficar antenado aí. Então, o nosso foco é exatamente você, tá bom? Mas antes da gente dar sequência aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like ou o seu dislike, né? Nos acompanhar aí no nosso canal aí. E se quiser também fazer um comentário, sugerir algum assunto também, algum assunto que você entende que é de grande relevância, pode sugerir, fica bem à vontade, tá bom? Então tá certo. O nosso objetivo aqui é trazer sempre assuntos relacionados à venda, relacionados a negócio, para que você possa entender a venda, entender tudo isso de uma forma mais abrangente, tá bom? Quando eu chamo aqui de vendedor, é claro que tem aquele profissional de venda. Eu, por exemplo, sou um profissional de venda. Eu tenho 12 anos que eu vendo todo dia. Então, assim, eu estou falando de algo que eu vivo na prática todos os dias. Eu não estou falando de algo que é simplesmente teoria, não. É algo que eu vivo na prática todos os dias. Eu tenho 12 anos que eu vendo. E sou formado em administração, sou coach, sou locutor. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é uma forma para dividir com você o nosso dia a dia, trazer um pouco de experiência, falar um pouco de algo que acontece com a gente no dia a dia. E assim, a venda exige muita preparação, viu? Como eu estava dizendo, quando a gente fala de venda, ou seja, vendedor, é claro que tem aquele profissional de venda, né? Aquele que vai lá no cliente, que visita o cliente, ou que trabalha numa loja de imóveis, por exemplo, numa garagem de carro, ou que sai na rua vendendo alguma coisa. Tudo isso é vendedor. Mas a visão que eu quero passar aqui é que o vendedor é o dono do supermercado, é o dono da loja de roupa, é o que vende picolé na rua, o que vende um pão na rua, o que vende salgado. Todos esses são vendedores. Todos esses precisam vender. Ou seja, no primeiro vídeo a gente já tratou aqui, falamos aqui que todo mundo precisa vender, né? Então, assim, existe o profissional de venda, né? O vendedor, que talvez tenha uma carteira assinada como vendedor. Existe também aquele que é representante comercial, né? Que de repente abre uma empresa para representar outra, né? Com determinado produto. Tem aquele também que de repente é um vendedor informal aí também, né? Que pega aí um salgado, que pega aí um pão e vai vender na rua, né? Na porta da sua casa. Tudo isso é vendedor. E nós estamos falando de venda. O assunto venda é muito abrangente, né? Como a gente disse no primeiro vídeo aqui no canal, todo mundo precisa vender. Então, de alguma forma, você tem que vender alguma coisa, um serviço, uma ideia, um produto, conhecimento. Você tem que vender alguma coisa, tá bom? Para a gente começar bem esse vídeo, eu quero falar aqui de um cara que eu gosto muito dos escritos dele. Já li alguns livros dele e é muito interessante. Eu estou falando do pai da administração moderna, Peter Drucker. Peter Drucker, ele nasceu em 1909 e morreu em 2005, ali com seus 96 anos, mais ou menos. E ele dizia uma frase muito interessante. Em um dos seus livros, ele tem essa frase, que diz assim, ó: só existe dois tipos de pessoa em uma empresa: os que vendem e os que ajudam a vender. E os que não vendem e nem ajudam a vender estão atrapalhando. Então, o que eu quero dizer com isso? Quantas empresas por aí que o dono atrapalha a vender, que a esposa do dono atrapalha a vender, que o gerente atrapalha a vender, que de repente aquele acionista lá atrapalha a vender.
Se ele não ajuda a vender, se ele não vende, ele está atrapalhando. Isso aqui é palavras de Peter Drucker, o pai da administração moderna. Para quem não sabe, pode pesquisar aí. É um austríaco, o Peter Drucker. Os livros dele não são livros de venda, mas assim, como eu já disse, a venda é muito abrangente, A venda, quando você fala de inteligência emocional, trata de venda. Você fala de administração, você está falando de venda. Você fala de matemática, está falando de venda. Você fala de... Tudo tem a ver com venda, Tudo está ligado à venda de alguma forma. Como a gente já disse, está até redundante, Mas é para que você entenda bem a nossa intenção aqui. Tudo está ligado à venda. E a gente precisa desenvolver expertise aí para poder vender, Senão não vai ganhar dinheiro. Então assim, voltando ao pequeno texto aí de Peter Drucker, ele diz que aquele que não ajuda a vender ou aquele que não vende está atrapalhando. E é exatamente isso, A gente tem visto pessoas que às vezes atrapalham os seus vendedores vender. A gente tem visto dono, proprietário de empresa, que ele atrapalha a venda às vezes, porque ele trata mal o cliente, porque ele tem uma cara fechada, porque ele não conversa bem com o cliente, porque é bravo, gente brava e pessoas nervosas não vende, Em outro vídeo aqui a gente vai tratar sobre inteligência emocional, falar sobre o quanto você tem que ter um certo controle para vender. Por quê? Porque dentro da negociação, de venda, existe momentos de conflito, é normal isso, Existem momentos que você tem que escutar o cliente, Existe momento que você tem que ter uma certa calma, ter uma inteligência emocional para tratar alguns assuntos. É impossível que dentro da venda, como eu, por exemplo, 12 anos vendendo, é impossível que uma hora ou outra não tenha um desconforto com o cliente. É impossível que isso não aconteça uma hora. E você precisa ter uma certa sabedoria, ter uma calma, ter uma tranquilidade para resolver os problemas sem perder o cliente. É normal isso, viu? Então, quando o assunto é venda, a gente tem que tratar de tudo, você tem que se preparar, conhecimento, se preparar como pessoa, se preparar como um aluno, como um professor às vezes, Se bem que a gente tem que ser mais aluno do que professor, Tem que ouvir mais tem que aprender mais do que ensinar, Então isso é venda. Então assim, como eu estava dizendo, se você não ajuda a vender, se você não vende, se você não faz isso, você está atrapalhando, você está simplesmente atrapalhando. Aí você pode me perguntar assim, e o jardineiro em uma empresa? O jardineiro, ele pode ser uma pessoa que ajuda muito na venda. Ele prepara a fachada da empresa, ele arruma as plantas, ele prepara o jardim ali, e isso ajuda a vender também, O cliente gosta de coisas bonitas, atrai o cliente. Mas e o motorista? O motorista também ajuda a vender. Imagina que o motorista tem que entregar o produto. Se ele presta um serviço de qualidade, ele está ajudando a vender também. Então assim, como eu já disse, a venda é algo muito importante. Se você realmente é um profissional de venda, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar técnica, ser estratégico para você vender. Se você é dono de um negócio, todos os negócios têm que vender, Mas se você é dono de um negócio, você também tem que se preparar para ajudar a vender, pelo menos, E atrapalhar na venda, jamais. E olha só, esse livro aqui, ele também não é um livro de venda. Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui é um best-seller, Um livro... Esse livro ele trata sobre... ele trata de educação financeira. Ele não trata diretamente sobre venda. Mas eu terminei de ler esse livro, deve ter uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. E
Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, né? Robert Kiyosaki. E ele, um certo período, ele foi entrevistado por uma jornalista. E aí a jornalista era doutorada, era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande também. E ela escrevia alguns romances. E aí ela perguntou para ele, né? Ela perguntou para ele assim: mas o que eu tenho que fazer, né, para mim poder escrever? Eu já escrevi vários romances aí, mas não acontece nada, não vende, a venda é muito pequena, né? Você tem milhões de cópias de livros vendidos, né? Esse cara vendeu mais de 11 milhões de cópias desse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que muita gente que está nos assistindo aí já leu. Trata de educação financeira, como eu já disse. E aí, essa jornalista perguntou pro Robert Kiyosaki, né, o que eu tenho que fazer para os meus romances, né, eu vender os meus livros, o que eu tenho que fazer? Aí ele pegou simplesmente e falou para ela assim: olha, ele estava numa cidade lá nos Estados Unidos, falou assim: olha, eu tenho um amigo que tem uma escola que dá treinamento de venda aqui nessa cidade. A dica que eu dou para você é você fazer um curso de venda com esse meu amigo, ou com qualquer outra pessoa, mas faz um treinamento de venda. E ela deu risada na cara dele, né? Ela falou assim: bom, eu sou uma doutorada, eu fiz mestrado lá em Harvard, né? Eu fiz... Então assim, ela tipo assim, entendeu que a venda era pra gente, né, analfabeta, ou pessoas que tinham pouco estudo, né? Não para ela, né? E ele falou assim: olha, eu já vendi mais de 11 milhões de cópias de livro, e para mim conseguir fazer isso aí eu tive que desenvolver a arte de vender, né? Ou seja, o que ele quis dizer para ela? Não importa se você é jornalista, se você é locutor, se você é um escritor, não importa, você tem que vender. Se você não vender, você não vai ganhar dinheiro, não vai entrar dinheiro no caixa se você não vender. Então assim, o que eu estou falando aqui, esse vídeo, é exatamente para você entender a grande importância da venda. Nos próximos vídeos a gente vai entrar mais na parte técnica da venda, na parte mais técnica, na parte mais profunda da venda, de um profissional que está direto em contato com a venda, né? Para não ser simplesmente um tirador de pedido, para não ser simplesmente o cliente dele que compra, ele é que precisa vender, tá entendendo? Os vendedores aí, o pessoal que está me ouvindo aí entendeu muito bem, né? Alguns vendedores, o cliente compra, mas ele não vende, tá entendendo? Se não tiver ninguém naquele lugar lá, o cliente vai chegar, pegar o produto, deixar o dinheiro lá e vai embora. Então, você precisa vender, é você que tem que ser o protagonista da venda. Mas, gente, essa era a ideia que a gente queria passar nesse vídeo. Para você que está nos acompanhando aí, deixa seu like, mais uma vez eu peço aí, nos acompanha, deixa o seu comentário aí. E se quiser fazer alguma sugestão também de algum outro assunto aí para a gente tratar aqui relacionado à venda, fique à vontade. Até nosso próximo vídeo, tá bom? Grande abraço.